Amém, queridos irmãos. Sábado, terceira semana. Essa terceira semana, o título geral é Uma Auxiliadora Idônea para o Homem. O título do sábado, A Supremacia de Cristo no Reino Vindouro. E o versículo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. A cada dia, tua misericórdia tem nos feito levantar, e a cada dia a tua palavra, tão cheia de riquezas, cheia de espírito, tem fluído para nós, direto do teu trono, um trono de graça, um trono cheio de amor, um trono que cada vez mais nos faz conhecer a tua vontade e também está sujeito ao teu encabeçamento. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos ser como esses desse versículo, bem-aventurados e santos. Por isso, completa, Senhor, a tua obra de santificação em nós até a tua volta, para que sejamos esses bem-aventurados, para que tenhamos parte na ressurreição extraordinária que vai nos fazer reinar com Cristo. Nós queremos ser servos úteis a Ti e queremos alcançar o galardão. Por isso, Senhor, nós nos abrimos e nos submetemos totalmente ao Teu governo, para que o Senhor trate com as impurezas, com aquilo que ainda nos atrapalha, aquilo que nos impede de Te servir, de ser vencedores. Que a Tua misericórdia e a Tua graça nos acompanhem nesse dia e pelo resto de nossas vidas. E que cada vez mais nosso coração se encha de Ti e sejamos sujeitos à Tua vontade, ao Teu governo. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título deste sábado é A Supremacia de Cristo no Reino Vindouro. É muito importante nós entendermos que a morte do Senhor Jesus não foi apenas para nos redimir, perdoar os pecados, mas também para nos inserir em Cristo, para que a partir do momento em que nós estejamos em Cristo, nós tenhamos um viver em novidade de vida. Esse viver em novidade de vida é o viver em Cristo que vai nos santificar, que vai nos deixar prontos, aptos a recebermos o galardão. Então, quando fala nesse versículo de Apocalipse, que tem parte na primeira ressurreição, o que quer dizer isso? Essa ressurreição não é uma ressurreição comum, mas é a ressurreição que o Senhor Jesus experimentou após a sua morte. É a ressurreição com a redenção do nosso corpo, com um corpo de glória. Paulo chama essa ressurreição de ressurreição extraordinária. Então, independente de nós já termos dormido no Senhor ou ainda estarmos vivos no momento de sua volta, essa ressurreição é o que nos deixa aptos a reinar com Cristo. Por isso é dito bem-aventurado e santo, separado, ou seja, foi santificado, a obra terminou, chegou ao fim. Ou porque a pessoa dormiu no Senhor e completou a carreira, como Paulo diz, não é? Ou porque ela está viva e no momento da volta do Senhor, ela está servindo, ela está buscando a palavra, ela está sendo governada por Cristo, sendo útil ao Senhor. Ou seja, é o que o nosso irmão muitas vezes fala. Não importa tanto o estágio em que você esteja, mas sim o estado em que você esteja na volta do Senhor. Se você serviu o Senhor durante muitos anos, mas no final você abandonou, fez como Demas, por exemplo, né? Demas, salvo engano, ele é citado no livro de Colossenses, né? Perdoe-me se eu estiver enganado, mas em um dos livros de Paulo ele é citado como cooperador de Paulo. Mas chega em 2 Timóteo, o livro em que Paulo está se despedindo, Paulo fala o quê? Que Demas amou o presente século, por isso o abandonou, por isso o deixou. Veja, nós estamos em Cristo, né? Mas há algumas coisas que nos desligam de Cristo. Não quer dizer que você perde a salvação. Quer dizer que você se perde no caminho para ser um vencedor. Então,
lembra de Hebreus 2:10, que o Senhor está conduzindo muitos filhos à glória? Se nós nos perdemos nesse caminho, no sentido de nos desligar de Cristo, e isso é uma opção que, por exemplo, Demas escolheu. Nós não sabemos, lógico, estou falando desse ponto específico, então nós não sabemos se mais para frente ele se arrependeu e voltou a servir ao Senhor, mas nós sabemos que Paulo falou que ele simplesmente, por amar o presente século, ele foi embora, abandonou Paulo, o serviço ao Senhor. Os Gálatas, Paulo diz que eles se desligaram de Cristo, por quê? Porque eles estavam seguindo outro evangelho. Então, o que quer dizer isso? Não quer dizer que você perde a salvação, mas nesse caminho de que o Senhor está conduzindo os filhos à glória, você perde essa trilha, você se desliga. Você não está mais sujeito à vontade de Deus. E o alimento diário, nesse sábado, nos mostra isso. Mostra que a nossa preocupação, irmãos, deve ser permanecer em Cristo para ser encabeçado e fazer a vontade de Deus. Muitos se perdem ou no mundo dos pecados. Aqui Paulo fala, amando o presente século, é o cosmos, é o mundo, é a era, né? Então muitos se perdem no mundo dos pecados, outros se perdem no mundo da religião, outros se perdem no mundo do sustento, mas é mundo, é algo que Satanás insere, lança nas nossas vidas para nos desligar de Cristo. Repito, não é para fazer você perder a salvação, porque uma vez salvo, você vai ser salvo para sempre. É a vida eterna. Mas é para fazer você se desligar de Cristo e você perder o reino, perder o galardão do reino. Vou ler alguns trechos do Alimento Diário para nos ajudarem. Primeiro parágrafo, página 51. Vivemos um momento em que a igreja se associa a Cristo, sendo nós totalmente identificados e unidos a Ele. Deus fará com que toda a terra seja sujeita a Cristo e, portanto, sujeita também à igreja. Isso acontecerá na manifestação do reino dos céus, o reino vindouro. Você deseja participar desse reino? O reino milenar será o galardão para os cristãos vencedores. A maioria dos cristãos não luta pelo reino nem se preocupa com a vontade de Deus. Por isso não participará do reino vindouro. Todavia, se lutarmos até o fim, reinaremos com Cristo, quando todas as coisas estiverem sujeitas a seus pés. Serão 1000 anos de galardão e devemos desejar ardentemente reinar com Ele. Ou seja, se nós permanecemos em Cristo, sendo guiados e sendo enchidos pela palavra, então nós estamos sendo conduzidos por Deus à glória. E aí quando o Senhor voltar, se nós estamos lutando, lembra que eu falei, é o estado, se nós fomos encontrados fazendo assim, lutando pelo reino, alimentando os conservos. Isso está lá em Mateus 24, a partir do versículo 45. Aí nós receberemos galardão. Então, por exemplo, esse trecho de Mateus, ele diz isso. Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor, que estiver servindo, alimentando seus conservos, quando o Senhor voltar o achar fazendo assim. Então, veja, é o estado. Então, não fala do estágio, não fala bem-aventurado aquele servo que já chegou no estágio máximo. Não. Isso é um grande encorajamento para todos nós, de que até uma pessoa que se converter agora tem chance de reinar com Cristo. Vou ler mais um trecho do Alimento Diário, agora, terceiro parágrafo. Muitos cristãos confundem a vontade de Deus, pensando que se trata de escolhas pessoais, como casamento ou carreira. Senhor, qual que é a sua vontade para o meu casamento? Qual que é a sua vontade para a minha carreira? Muito bem, é ótimo, não é? Mas quando a Bíblia fala da vontade de Deus, ela é específica em um ponto. Eu vou voltar para o Alimento Diário agora. Porém, a vontade de Deus é única. Sujeitar todas as coisas a Cristo e fazer Cristo encabeçar todas as coisas. O que nós lemos em Efésios 1, versículos 9 e 10. A igreja tem um papel muito importante no cumprimento da vontade de Deus, pois é sua auxiliadora. Quando Deus ressuscitou Cristo, colocou-o acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Ele já está acima de tudo e todas as coisas já estão debaixo de seus pés. Porém,
nem todas as coisas lhe estão sujeitas. A responsabilidade da igreja é cooperar para que todas as coisas se sujeitem a Cristo. E como nós fazemos isso? É o que o Senhor disse em Mateus 28, pregando o Evangelho e transformando todos os homens em discípulos do Senhor. E, como o próprio Senhor disse, ensinando-os a guardar aquilo que eu ensinei para vocês e aquilo que, pelo ensinamento dos apóstolos, vem passando por gerações. É a revelação que o Senhor dá aos seus apóstolos para que o seu povo viva de acordo com a sua vontade. Por isso a palavra é tão importante em nossas vidas e ela deve permear as nossas vidas. Em Efésios, principalmente, Paulo nos diz que Cristo quer nos encher. Para encher todas as coisas. O que é encher todas as coisas? Pense no seguinte: as áreas na nossa vida que Cristo ainda não encheu, não tomou posse, não mediu, como nós vimos na semana passada, não mediu e aprovou, elas ainda têm coisas, têm brechas que Satanás aproveita para, assim como ele fez com Demas, lá em 2 Timóteo 4, tentar, e com os Gálatas, tentar nos tirar de Cristo, tentar nos desligar de Cristo, não é? Então, se você se lembrar do exemplo de Ezequiel 47, do trecho, uma pessoa que tem a água correndo pelos tornozelos, ou seja, ela tem todo o corpo que ainda não foi tomado por Cristo. Tudo aquilo, irmãos, é vantagem para Satanás, porque ainda está cheia de si, do velho homem, ainda está à mercê do pecado. Então, é muita área que precisa ser enchida para que essa pessoa durante o caminho, ela não se desligue de Cristo. E se nós não nos enchemos de Cristo, irmão, se nós, durante todo o tempo que nós vivemos como cristãos, a água ainda corre nos nossos tornozelos, isso quer dizer que que Cristo ainda não sujeitou a nossa vida à sua vontade. Nós ainda tomamos conta da nossa vida. Nós escolhemos o que fazer, o que seguir, como fazer, entende? Agora, quando a água vai subindo, isso quer dizer o quê? É mais de Cristo que a sua vida está cheia, certo? A sua mobilidade fica restrita, até o ponto em que você, seguindo o exemplo de Ezequiel 47, você não tem mais como se mover, você está envolto pelo rio, você vai ser levado pela correnteza, e essa correnteza é positiva, é a correnteza da vida. É como o Senhor Jesus falou para Nicodemos, o Espírito, estar cheio do Espírito, é como o vento, você não sabe nem da onde ele vem, nem para onde ele vai, ouves a sua voz, aí você, então, estar cheio do Espírito, na correnteza do rio da vida, é isso, você segue o fluxo da palavra do Espírito, não é? Então é importante nós entendermos que trechos de Efésios 3, por exemplo 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, quer dizer, inculcar cada vez mais, encher cada vez mais o nosso coração, que nós já vimos em semanas anteriores, que é a nossa alma, a nossa pessoa, não é, espiritualmente falando. Então, quanto mais Cristo habita, e isso através da palavra, né, no nosso coração, nós vamos sendo arraigados e alicerçados, não em doutrinas, não em conhecimento, mas em amor. Paulo falou em 1 Coríntios 8 que o saber, o máximo que ele vai fazer é ensoberbecer, quer dizer, ele vai tornar uma pessoa arrogante. Então, ele diz assim, o saber ensoberbece. 1 Coríntios 8, 1. O que edifica é o amor. Não quer dizer, lógico, irmão, que você não deva ter conhecimento, que você deva fugir de ter conhecimento, de conhecer a Bíblia. Não é isso. Você tem que fugir de ficar apenas com o conhecimento. Porque o que Deus quer é a edificação. E quando Cristo está enchendo o seu coração, o rio está subindo ali, tornozelo, joelho, lombo. Logicamente, o seu conhecimento vai aumentar. Mas o que realmente vai fazer efeito é que você vai perceber,
você vai estar mais alicerçado, arraigado em amor. E é aí que você vai ter, de fato, o verdadeiro conhecimento. Que aí Paulo diz, a fim de poderes compreender com todos os santos. Então não é um conhecimento que você simplesmente aprende lendo ou ouvindo, mas é algo prático que você aprende na experiência com todos os santos. Aí você aprende, compreende, não é? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Você conhece o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E o resultado aqui, ele finaliza o versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é Cristo. Então quer dizer, juntos nós podemos chegar à plenitude de Deus, não é separado. Porque ele fala, sejais tomados, nada aqui é individual. Toda a experiência contribui para o coletivo, para a edificação do corpo, certo? Então, irmãos, aqui é importante entender esse crescimento, esse aumento do rio, quando o Senhor vai medindo e percebendo, já aumentou mais, já está mais cheio, já está mais debaixo, sujeito ao meu domínio, ao meu governo. Isso é Deus nos conduzindo à glória. Esse é o processo de santificação. E isso vem pela água da palavra. Por isso a água da palavra, a palavra de Deus tem que permear o nosso dia. Aqui no Alimento Diário tem um exemplo muito interessante, né? Mostrando Cristo lá nas alturas. E dá um exemplo seguinte, quando você tem uma caixa d'água, você coloca ela num lugar bem alto, para que aí a força da gravidade faça o trabalho, não é? Então a água vai sair lá de cima e vai correr por todas as torneiras, enfim, os locais que você precisa de água. Da mesma forma, Cristo, irmãos, ele está lá em cima, acima de tudo. E como Isaías 55 fala, acima lá de tudo ele está mandando a água está fluindo. Quando a água flui do trono de Deus, quem está ali à destra do Pai é Cristo, mandando essa água, essa palavra, e Ele próprio é a palavra, para nos encher, para nos santificar, para nos limpar. Como aqueles braços do rio, o Gion, que circunda a terra de Cush, com uma correnteza bem forte, turbulenta, para limpar, nos tirar de vez limpando essa natureza do pecado. Como o Tigre, que é um rio rápido, para nos tirar da religião, lembra? Da Babilônia, da Assíria. São coisas que vão nos colocando na religião e vão fazendo com que nós nos desviemos da vontade de Deus, fazendo de Deus um ídolo, como se fosse um ídolo para nós. Você vê a figura do religioso, ela é uma figura muito voltada para si mesmo. O que eu faço, o que eu posso, o que eu fiz, não é? E por fim, o último, o Eufrates, ele flui para levar-nos de volta à vontade original de Deus, que é o quê? Multiplicar, né? É como Mateus 13. Você tem ali 4 tipos de solos, de corações. Quando e uma vez o irmão Pedro ele mostrou, não é que são 4 tipos de pessoas, é que na nossa vida nós vamos alternando entre esses corações, e muitas vezes nós precisamos tratar com um coração duro, tratar com um coração cheio de pedra, com um coração cheio de espinhos, para aí sim ter um coração como uma boa terra, para o quê? Frutificar para Deus. Tudo isso, irmãos, é o Senhor nos conduzindo à glória. Tudo isso é permanecer em Cristo. É o processo de santificação. Como nós vimos ontem, há também, muitas vezes, o sofrimento implícito. O que nós não podemos é nos desligar de Cristo, abandonar o caminho, o processo que Deus está nos conduzindo para nos tornar vencedores. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.